Ele já venceu por mim e por você. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quero ser grata também à vida da pastora Rosana. Aleluia, que Deus te conserve sempre assim, pastora. Nessa mesma posição, nessa mesma direção, uma mulher de Deus. Aleluia. Eu creio, irmãos, que Deus ainda tem surpresa para a pastora Rosana aqui na terra. Essa igreja vai crescer muito. Você vai gerar muitas ovelhas para esse reino. A gente vai ver aqui grandes coisas, porque ela tem se disponido, aleluia, para a glória do Senhor. Também os demais obreiros, a irmã que nos antecedeu, que testemunho lindo. Mas eu vou falar uma coisa para ti, minha querida, você tinha, porque para quem recebeu, aleluia, o projeto, aleluia, que você recebeu, eu vou falar uma coisa para você. Deus vai te dar o prazer de pisar na terra, de comer do fruto, aleluia, da promessa de Deus. Tome posse disso, porque crente fiel, porque quem crê nas promessas de Deus, aleluia, vão ver a glória dele. Abra sua Bíblia aí, em Marcos, capítulo de número 6. Aleluia. Glória a Deus. Verso de número 48, para a gente entender aqui o texto. Ele já foi lido ainda no dia de hoje. Eu acho que foi lido em Mateus, né, pastor? Mas eu quero pegar aqui a versão de Marcos, capítulo de número 6, verso de número 48. E diz assim: e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou entre si, e ficaram muito assombrados e maravilhados. Dentro ainda dessa passagem, vai falar de Pedro, aleluia, que quando vê e se assusta, na versão em Mateus, diz: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. E o Senhor fala para ele: Pedro, vem. Tome seu assento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados e queridos, esse tema, que tema profundo. Maravilhoso. Ainda esses dias atrás, Deus me falou muito dentro desse tema, dessa passagem, dessa segunda experiência. Porque se nós vemos aqui no capítulo de número 5, aleluia, ou melhor, no capítulo de número 4, verso de número 35, segundo o evangelho que escreveu São Marcos, os discípulos vão passar pela primeira experiência em alto mar. Eles vão ser convidados, pastora Rosana. O próprio mestre diz assim: subam no barco e nós vamos para o outro lado. E nessa primeira ocasião, a palavra do Senhor diz que Jesus estava na popa. Jesus não estava na proa. Nós precisamos entender uma coisa. Quando eles estavam nessa primeira experiência, a Bíblia diz que Jesus estava na popa. A popa significa a parte de trás do barco, enquanto a proa é na parte da frente. A Bíblia diz que Jesus está na parte de trás. E aí eu quero falar para você, dentro de um paralelo que nós vemos aqui nessa segunda oportunidade, nessa segunda experiência. Jesus vê o que eles estão passando, e a Bíblia diz que Jesus quer passar à frente. Aleluia. Aleluia. E aqui é a primeira coisa que eu entendo.
Todas as vezes que nós passamos por uma experiência, aleluia, e nós não passamos com nota máxima, Jesus, Ele vai nos fazer passar novamente pelo mesmo tipo de prova. Por quê? Porque Ele quer nos aprovar. Aleluia. A primeira tempestade, aleluia, foi uma aula básica. Jesus estava na popa, os discípulos estavam à frente da embarcação. O vento se levantou, o mar começou a jogar o barco para todo quanto é lado. O barco quase veio a pique, as ondas eram altíssimas. E a Bíblia diz que eles desesperaram. Cada um tentava do seu meio lançar água para fora, tirar a água para fora. Mas eu acredito uma coisa: quanto mais eles pegavam a canequinha e tentavam tirar a água do barco, aleluia, mais água entrava. Por quê? Porque Jesus quer ensinar eles uma experiência. Ele está querendo dizer: eu estou no controle de tudo. Se eu disse que você chega do outro lado, é porque você chega do outro lado. Se eu disse vamos passar do outro lado, é porque o outro lado te espera. Aleluia. Você está conhecendo um lado, aleluia, do Evangelho, mas o Senhor nessa tarde diz: você precisa também conhecer o outro lado. Aleluia. E o outro lado são batalhas espirituais, mas do outro lado você também vai ver a minha glória manifesta. Você vai ser um discípulo experimentado. Os 12 estão no barco, 12 tendo uma experiência. Só que em vez de um levar fé para o outro, cada um colocava o outro mais em pânico. E a gente precisa entender uma coisa: nós estamos no barco da fé. A igreja é o barco da fé. Aleluia. E aqui, irmãos, quando um está passando por luta, o outro não pode chegar e colocar mais pânico na vida do irmão. O irmão fala: eu estou passando por isso. E a gente fala: meu Deus, o que é isso? Nossa, o que vai acontecer? Mas que coisa é essa? Você não está com medo? Nós temos que ser diferente. Se tem alguém passando por dificuldade, se tem alguém com medo do nosso lado, a gente tem que pegar na mão e dizer: não temas, o Senhor é conosco, Ele nos dá vitória, Ele muda essa história. Aleluia. Nessa tarde o Senhor está dizendo: para de ficar em pânico e para de colocar gente em mais pânico ainda. Glória a Deus. Porque um assustado assusta o outro, não é assim? Está andando no meio da rua de noite, o camarada vê uma sombra, aleluia, ele já fica com medo. Aí ele fala assim: meu Deus, o que é aquilo ali? Você viu? Ele nem viu direito, o outro também não viu. Ele falou: eu não vi não, você não viu que passou aqui perto de nós? Ixi, me deu até um arrepio no pescoço. O outro falou: nossa, parece que agora começou a me arrepiar também. E de repente um assustado, já são dois. Mas nessa tarde, eu quero falar para você: nós temos a palavra de ousadia. Nós temos a palavra de confiança. Fala para quem está aí do teu lado aí: nós temos a palavra de mudança. Nós temos a palavra de vitória. Nós temos a mensagem da cruz. Se está doente, Ele levou sobre Ele as nossas dores e as nossas enfermidades. Aleluia. Se está desempregado, Ele levou as maldições. Ele levou toda a miséria, Ele levou toda a pobreza. A palavra do Senhor é que Ele levou sobre Ele tudo. A cruz, aleluia, que cada um carrega hoje no seu ombro, Ele levou a mais pesada no ombro dele. Aleluia. E agora você pega essa cruz aí nessa tarde e troca por coroa. Aleluia. Você pega aí essa cruz aí, esse peso, esse desânimo, essa palavra que veio de tristeza para a sua vida, coloca a coroa da glória de Deus sobre a tua cabeça e diz: porque Ele reina, porque Ele triunfa, porque Ele é a nossa vitória. Aleluia.
Creio, Senhor. A primeira oportunidade, Jesus quer dar uma experiência para eles. Irmão, uma coisa é experiência em terra, outra coisa é experiência em alto mar. Aleluia. Porque muita gente não quer sair do sólido. Tem muita gente que tem medo, tem dificuldade de perder o chão, de perder a base. Aleluia. Tem gente que não voa, porque pensa assim, se cair. Tem gente que não anda de barco, de se afundar. Eu prefiro andar na terra. Mas aí o que acontece? O carro passa, atropela, a bicicleta leva embora. Eu quero falar uma coisa para você. A nossa segurança não está em terra, não está em mar, não está em céu. A nossa segurança está em Cristo. Aleluia! Glória. E se Ele estiver no nosso barco, fala para quem está aqui nessa tarde, fica tranquilo. É verdade. Fica tranquilo. O que Ele falou vai se cumprir. Aleluia! Ele vela ainda pela palavra para cumprir. Vai dar tudo certo. No final, pode estar dando tudo errado. No final vai dar tudo certo. Aleluia! Porque é para a glória do nome dEle. E você vai ver que a primeira experiência dos discípulos no mar não vai ser nada agradável. Porque chega um ponto que eles mexem, depois deles lutarem muito, eles lembram que Jesus está no barco, mas está atrás. E está dormindo. E eu perguntei, Senhor, como é que o Senhor está? O Senhor está atrás, para os discípulos. Quer dizer, não está na frente, está atrás. Os discípulos estão à frente. O Senhor está atrás, mas está dormindo. E aí eu perguntei, tem que ter um mistério nesse negócio do Senhor estar atrás. Porque o Senhor não fica atrás simplesmente para dormir. Para o Senhor estar atrás, o Senhor tem um propósito. E aí eu fui para o dicionário e eu entendi uma coisa. Atrás é a popa, mas atrás também fica o leme. Apesar de Jesus estar atrás, Ele está na direção. Aleluia! Ele está dormindo para os discípulos, mas Ele está dizendo, eu estou aqui no leme, eu estou no controle, eu estou na direção, o vento pode soprar, o mar pode se levantar, mas eu ainda estou na direção desse barco. Aleluia! Nessa tarde Deus está dizendo, deixa o vento soprar, deixa o mar se levantar, só fica tranquilo, porque eu estou aqui atrás. Você não está me vendo na frente desse negócio, mas eu estou atrás aqui na direção desse barco. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Poderoso, Jesus. Mas eles, quando eles percebem, eles chamam por Jesus, a palavra diz que ele imediatamente, fala assim, você já chamou por Jesus hoje? Você já chamou por Jesus por essa situação? Você já clamou por Jesus por essa situação, por essa prova? Você já falou, Jesus, me socorre desse vento. Jesus, o Senhor não está vendo que eu vou morrer, que eu vou perecer? Você já clamou Ele, porque quando eles clamaram, Jesus, o Senhor não está vendo que a gente vai morrer? Imediatamente Ele se levanta. Aquieta-te, mar, acalma-te, vento. E a Bíblia diz que fez-se uma grande bonança. Sabe por que o vento se levanta? Sabe por que o mar se levanta? Sabe por que o vento sopra e o mar se levanta? Simplesmente para a gente entender que Ele está no controle do barco, que Ele está no controle do vento, que Ele está no controle do mar, que Ele está no controle da tua vida, que Ele está no controle de tudo. Fala para quem está aqui nessa tarde, você veio entender que Deus está no controle. Ser irmã de branco, que está aí, essa blusa branca, Deus fala para ti nessa tarde, tem alguém dentro da tua casa, que o inimigo usa essa pessoa, levantando ele contra ti, como se fosse um vento, como se fosse um mar,
Mas nessa tarde, Deus diz assim que Ele está colocando esse vento por terra. Ele está acalmando essa tempestade dentro da tua casa, no meio da tua família. E Ele diz que Ele está no controle de tudo. E que você vai ver uma grande bonança, uma grande mudança, uma situação de restauração dentro do teu lar. Continua no barco, continua confiando, porque Ele é contigo. Oh, glória a Deus. Irmãos, quando os discípulos viram tudo aquilo, eles pegaram e disseram, mas quem que é esse? Imagine você conviver com uma pessoa 24 horas e não saber quem ele é. Será que nós conhecemos de fato a Cristo como Ele é? Será que nós já entendemos de fato quem Ele é? Ele nessa tarde está dizendo assim, você ainda não sabe nada, você não conhece nada, você não entendeu nada. Aquele leproso, aleluia, ele entendeu alguma coisa. Ele entendeu assim, eu vou adorar Ele. Mas está leproso, mas eu vou adorar. Mas estou excluído, mas eu vou adorar. Mas você não tem mais jeito, mas eu vou adorar. Por que você vai adorar? Porque se Ele quiser, Ele dá jeito. Aleluia, glória a Deus. Fala para quem aqui está aqui nessa tarde, se Ele quiser, Ele dá jeito. Se Ele quiser, Ele muda. Mas você sabe o que mais interessante, irmãos? Ele chegou e falou, se tu quiseres, pode me purificar. Aí ele vai receber a resposta de Jesus, eu quero. Aleluia. Eu quero. Glória a Eu Deus. quero. Quem sabe você chegou aqui e falou, Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode curar alguém lá na minha casa. Se o Senhor quiser, o Senhor pode libertar alguém lá na minha casa. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a minha vida. Se o Senhor quiser, o Senhor pode escrever uma nova história para mim. E vem a resposta do céu para a tua vida nessa tarde. Eu quero. Seja curado, seja liberto, seja limpo, seja restaurado. Tenha uma vida nova com Cristo. Aleluia, Senhor, que balaracei, que da balaracui. Quando eles viram tudo aquilo, irmãos, eles não entenderam. Mas quem é esse? Quem é esse? E Jesus, quando acalma, quando opera o milagre, censura eles. Jesus fala assim, para de ser descrente. Para de ser incrédulo. Para de ficar apavorado com tudo. Para de ser um borra-botas. Que é isso? Você não sabe de que lado você está. Você não sabe quem você está servindo. Você não sabe quem está contigo nesse barco. O Senhor nessa tarde está nos censurando, irmãos. Porque quanta coisa mínima nós estamos desesperando. Estamos arrancando cabelo. Tem gente passando o laço no pescoço, porque ainda não entendeu, aleluia, que o maior está conosco, aleluia, que Ele perdoa pecados, que Ele apaga transgressões, que Ele morreu na cruz, aleluia, foi por causa de mim, por causa de você. Jesus disse, eu vim salvar aquele que estava perdido. É mesmo, aleluia. Os médicos, os sãos não precisam de médico. É gente que está doente. E quem nessa tarde precisa do doutor Jesus, levanta a sua mão. Eu preciso dele. Eu sou carente dele. Aleluia. Já viu aquelas pessoas que é hipocondria? Ela não tem nada, mas ela arranja uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali para passar no médico. É verdade. E que ela vassuria, caramba. Porque ela quer a palavra do que? Ela quer a confiança de um doutor, de um especialista. Doutor, o que o senhor acha? Ela está carente de ouvir uma voz especialista. Eu tenho a voz da especialização que você precisa nessa tarde. Eu não sei do que você precisa, mas eu sei que na mesa de Deus tem. Na sala de Deus tem, no tesouro de Deus tem, no celeiro de Deus tem. O que a gente precisa nessa tarde, Ele tem. Jesus falou assim, vamos ver 2 versículos adiante. Passou muito, pelo que relatou Marcos aqui, não passou muito tempo.
Jesus falou assim: eu ensinei a primeira lição, eu vou ver se eles aprenderem a confiar. Glória a Deus. Só que dessa vez é uma lição mais forte. Você já viu aquela prova dos 9 que a gente faz na escola, aprende a fazer, para ver se de fato a gente acertou? Ele falou: dessa vez eu não vou nem na popa e nem na proa. Eu vou mandar eles ir sozinhos. Para ver se de fato eles estão confiantes no que eu tenho lhes ensinado. Jesus ficou orando no monte e falou para eles: vão indo, vão na frente. Porque às vezes, irmãos, a gente quer aquela experiência. Eu quero usar aquilo que o Senhor me ensinou. Eles tinham recebido poder e autoridade. Eu imagino que já algumas tempestades, depois que eles viram Jesus fazer, eles começaram a repreender em terra. Eles começaram a utilizar o que eles tinham aprendido. Em Santa Catarina eu estive lá, maior região de circuito de tornados. Nós vivemos ali no oeste catarinense. Quando dá essa época de choque, de frente fria com calor, dá o que eles chamam lá de microexplosão. E quando dá essa reação do tempo, irmãos, essa microexplosão, quem já está lá e já está acostumado e que dá os tornados, a primeira coisa que acontece, as nuvens ficam como que soltas no céu. E quando o canudo bate embaixo na poeira, ele puxa a terra para cima, então o céu fica num tom avermelhado. Quando você vê daquele jeito, aleluia, quem não tem fé, meu irmão, fica desesperado. Mas quem tem Jesus no barco, ele começa a orar e repreender. Ele começa a amarrar as potestades do ar. Ele começa a repreender aqueles demônios. Eu vou falar uma coisa para vocês. Pelo menos 6 vezes os tornados passaram em cima da nossa casa. Por 2 ocasiões tiraram o teto inteirinho do apartamento na onde que a gente estava. Mas um dia o Senhor falou assim para mim e para o meu esposo. Nós estávamos começando a dirigir igreja. Vocês vão nos 4 cantos dessa cidade. Vocês vão derramar o azeite e vão repreender todo o mal. Vão amarrar todas as potestades que traz esse tipo de tornado, de vendaval para cá. Vocês vão repreender, porque eu vou fazer uma obra. Irmãos, eu e meu esposo fomos no dia 1º de 31 para 1º, 2, 3 horas da manhã, nós estávamos nos 4 cantos da cidade, ungindo os pilares, repreendendo o mal, amarrando as potestades, enquanto nós somos pastores naquela cidade. Pelo menos por 6 anos, não teve um tornado mais que entrou dentro da cidade. Ele passava por cima, ele passava para o lado, ele passava do outro, mas ele não descia na cidade. Eu quero falar para você nessa tarde, que aquele que repreende também te dá autoridade para você repreender. Aleluia! Aleluia! Eu imagino que os discípulos eles já estavam usando a autoridade. E Jesus falou para eles: vai, porque eu quero ensinar vocês aquilo que eu aprendi do meu Pai. Eu quero mostrar para vocês que quando eu não estiver mais no barco com vocês, vocês mesmos podem usar a autoridade que eu vos tenho dado. Usem o meu nome. Mas a Bíblia diz que começa de novo a tempestade, o vendaval. E o que acontece? Ele se desespera de novo, irmãos. Fala para quem está aqui nessa tarde: você precisa aprender. Ele está te ensinando. O que você aprende na igreja, o que você aprende na escola dominical, o que você aprende na palavra de Deus. Fala para quem está aqui: aplica na tua vida, aplica na tua casa. Você tem o remédio, bebe ele, toma ele, usa ele. É a palavra de Deus, irmãos. Eles desesperam de novo. Só que o problema é que eles olham para a proa. Cadê Jesus? Olha para a popa.
cadê Jesus? Ele não está aqui, mas ele está no controle lá do monte. Jesus está no controle de lá. Jesus falou: vocês passam para o outro lado, vai indo, vai na frente que eu vou depois. O desespero foi tão grande que Jesus não viu alternativa. Eu vou ter que me revelar ainda mais para eles. Porque ele falou assim: se eu pego um barco aqui, eu não chego logo lá. Então eu não vou de barco, eu vou andando sobre as águas. Aleluia, Jesus é poderoso. Porque Jesus, ele quer se distinguir aqui no meio do povo de Deus, no meio da família dele, de Moisés. Porque Moisés ficou conhecido do homem que bateu o cajado, o mar se abriu e o povo passou. Josué ficou conhecido como um homem que chegou com a arca, pisou no Rio de Jordão, o Rio Jordão se abriu e ele passou. Agora ele falou assim: eu vou fazer diferente. Porque Moisés abriu o caminho no meio do mar. Porque Josué abriu o caminho no meio do mar. Eu vou mostrar para eles que eu ando até por cima do mar, com caminho ou sem caminho. Com caminho ou sem caminho. Fala para quem está aqui nessa tarde: ele vem vindo aí, com caminho, sem caminho. Você esperando ou você não esperando, você crendo ou você não crendo. Ele está vindo aí para buscar a igreja. Ele está vindo aí para cumprir as suas promessas. Ele está vindo aí cumprir a sua palavra. E a Bíblia diz que quando ele veio, o povo já estava com tanto medo. Eles viram uma sombra. E olha para você ver, gente que era para ver, aleluia, para ter uma visão positiva das coisas, ele estava tendo uma visão retroativa. Porque em vez deles verem a glória de Deus, eles estavam vendo fantasma. Fala para quem está aqui do teu lado: coisa de sincretismo religioso ficou para trás. Esse negócio de sal grosso, de vela benta e labacala é sincretismo, ficou para trás. Tem coisa que não cabe mais para nós, irmão, ficou para trás. Larga a mão desse negócio de quaresma, de lobisomem, de fantasma. O Senhor está dizendo para nós nessa noite que a glória para a nossa vida está mais adiante, está mais à frente. A gente tem que crer nas coisas maravilhosas que o Senhor tem falado na sua palavra. Quando eles veem aquela sombra, eles acham que é um fantasma. Mas Jesus falou assim: não, vocês estão enganados, sou eu. Não é porque você não entende a visão, que a visão não é de Deus. Não é porque você não entende a dimensão, que a revelação não é de Deus. O Senhor nessa tarde está dizendo: você não está entendendo, mas sou eu que estou vindo ao teu socorro. Sou eu que estou vindo na tua direção. Aleluia. E lá pulou já do barco. Já pulou Pedro: se é tu, Senhor, manda eu ir ter contigo. Porque se é o Senhor e andou sobre as águas, eu também quero. Jesus falou para ele: você quer, Pedro? Você quer o que eu tenho? Fala para quem está aqui nessa tarde: você quer o que eu tenho? Estão com medo de andar, estão com medo de ficar dentro do barco, estão apavorados com tempestade, mas dentro de um barco. Você já imaginou uma tempestade, você fora do barco? Fala para quem está aqui nessa tarde: está disposto? Quer viver o sobrenatural? Então saia da edição limitada da sua fé. A sua fé está num quadrado, a sua fé está num 4x4, num 8x8. A sua fé está na dimensão só daquilo que você pisa, só na tua realidade visual. Jesus falou para Pedro: vem para a minha realidade agora. Eu imagino Pedro: me ajuda aqui, Tiago. Segura na minha mão aqui, João. Eu sei
certo. Pode soltar agora, pode soltar agora, pode soltar agora. Eu vou também, vou. Você vai descer louco, Pedro. Você vai afundar no meu pulo. É ele mesmo. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigada, Jesus. Pedro descobriu. Eu também posso. Jesus quer que você entenda nessa tarde, você também pode. Muito obrigado. Você também pode viver milagres. Você também pode viver o sobrenatural. Você também pode viver os mistérios de Deus. Você também pode experimentar a glória de Deus na sua vida nessa tarde. Por quê? Porque Jesus disse: vem! Amém. Glória a Deus. Obrigado. Vem no jejum, vem na oração, vem na palavra, vem no mistério, vem na convicção. Porque a gente quer ir, pastora Rosana, mas a gente quer ir na aba do irmão. Pedro queria ir na aba de Jesus e ele estava indo bem. O problema é quando ele começou a olhar para o lado, começou a olhar para o outro, começou a olhar para o vento. E cadê o barco debaixo do pé? Ficou para trás. Ele começou a afundar. Mas aquela experiência ia ficar na história. Porque mesmo afundando, quando ele percebeu, Jesus só estendeu a mão. Puxou ele. Puxou ele pela mão, pastor. Levantou ele. E eles voltaram para o barco assim, ó. Obrigado, Jesus. Que deve calavassuri e andar. Jesus falou para Pedro: Pedro, se você veio até aqui, não vou deixar você voltar nadando para o barco. Vamos comigo. A gente anda junto. Pisa onde eu piso. Pisa onde eu piso. Pisa com firmeza. A gente volta junto. Alabacalassuri e andará. Se coloca de pé nessa hora. Glória. Sabe o problema? Que a gente não vê sobrenatural de Deus, que a gente nunca vê, irmãos. A gente fica. Tem uma campanha, a gente fica em casa. Tem uma oração, a gente fica. Tem um jejum, a gente fica. É verdade. Tem monte, a gente fica. Tem escola matinal, escola bíblica, a gente fica. Enquanto o Senhor está dizendo: você quer, você tem que vir. Você quer libertação na tua casa, vem para a igreja. Você quer cura de enfermidade, vem para a casa do Senhor. Vem. Sai da tua realidade e vem para o sobrenatural. Deus é muito poderoso. Pode chamar para frente nessa tarde, pastora? Venha para frente, mas venha como Pedro. Venha pensando sobre as águas. Venha caminhando sobre os seus problemas. Senhor, aleluia. Alabacai, vem com convicção, Ele vai curar. Vem com convicção, Ele liberta. Vem com convicção, Ele é o mesmo. Ele não muda. Aleluia. Os irmãos aí que estão acompanhando a live dessa tarde, venha para a igreja para você viver o sobrenatural de Deus. Em casa é bom, mas na igreja é melhor. Você vai viver, aleluia, o sobrenatural do Senhor na casa dele. Deus abençoe, seja tocado, seja liberto, seja restaurado e venha participar de um culto aqui na Assembleia de Deus aqui da Vila Moscone com a pastora Rosana Testa e os irmãos que estão aqui. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Eu aprendi, irmãos, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu tenho aprendido uma coisa: nós vivemos aquilo que nós falamos. Nós vivemos os milagres que nós falamos. Então, conforme a gente fala, conforme a gente pensa, conforme a gente age, a gente recebe. Então, nessa tarde, você não veio aqui para voltar do mesmo jeito. Você veio aqui para levar a tua bênção. Então leve o teu milagre, leve a tua bênção, leve a tua restauração.
Quem louvou a Pedro? Vem aqui então. O Pedro vai estar louvando e nós vamos estar orando. E você vai estar crendo no seu milagre. Oh, glórias a Deus. Feche os seus olhos, já vai sentir no ambiente espiritual, aonde Deus está te levando nessa tarde, você recebeu o teu milagre. Vida de cada